Bem-vindos ao canal. Hoje eu quero apresentar para vocês uma outra leitura que eu fiz ao longo desse ano. Quero fazer um vídeo bem mais curto, eu preciso fazer um vídeo bem mais curto hoje, até porque eu estou com uns compromissos agora à tarde. É o livro Corredor Estreito, de Darren Acemoglu e James Robson. São os mesmos autores do livro Porque as Nações Fracassam. Esse aqui é da editora Intrínseca, uma edição até bacana. Gostei um pouco dessa edição aqui. Achei que poderia ser um material melhor, mas é um livro bem grosso, tem muita informação aqui. É um livro que foi lançado em 2019, publicado aqui no Brasil em 2022. Ele tem no centro do livro tem algumas ilustrações, algumas folhas, um papel melhor, com várias ilustrações que o autor cita durante a obra. Então, assim, é um livro bom, é um livro bacana em termos de material físico do livro, e é uma obra que acrescenta muito para a gente, acrescenta muito, traz muitas informações, é uma aula de história, que ele viaja pelo mundo, pelo tempo. Então, assim, ele faz um apanhado na história, no tempo, e faz um apanhado geográfico também, porque ele cita diferentes regiões. Algo, inclusive, que eu não falei a respeito do livro anterior desses dois autores. Eles dão uma aula de história, eles vão citar vários exemplos ao longo da história, ao longo do tempo, e distribuído no espaço. Eles citam, de forma muito concreta, vários exemplos. Vamos à questão desse livro, Corredor Estreito. Ele chama atenção aqui, ele diz que para haver um bom desenvolvimento dos indivíduos, para que haja algo positivo em relação às pessoas, um ambiente propício a um desfrute melhor dos seres humanos, é preciso haver um corredor, um espaço entre a sociedade e o Estado. É nesse espaço entre a sociedade e o Estado que se desenvolve algo positivo para as pessoas, um ambiente positivo para as pessoas, um ambiente adequado para, assim, um amplo desenvolvimento das pessoas nesse espaço. Aí ele chama de corredor estreito porque ele fica meio espremido entre a sociedade e o Estado. E aí ele vai dizer o seguinte: se prevalecer um ou outro, se prevalecer a sociedade ou prevalecer o Estado, desequilibrando a balança, aqui ele vai dizer que existe um frágil equilíbrio numa balança entre o Estado e a sociedade. Se esse desequilíbrio prevalecer, as pessoas sofrem muito com isso. Então ele chama a atenção para esse equilíbrio entre Estado e sociedade para um desenvolvimento adequado das pessoas no meio desse espaço. E aí, assim, ele vai usar aqui uma expressão que ele chama de... Ele cita muito Hobbes. Ele diz que o Estado era muito importante, que Hobbes apontou essa importância do Estado, mas se esse Estado for exagerado, ele pode se tornar muito ruim para as pessoas. Então, aqui ele concorda com Hobbes quando ele diz o seguinte: sem o Estado, a situação é crítica, caótica, tá? De uma violência de grupos, nem é de uma violência de indivíduos. Grupos se organizam e as pessoas sofrem muito nesse ambiente, se não tiver Estado. Mas se o Estado for exageradamente gigantesco, se for um Estado grande, um Estado muito autoritário, ou até mesmo totalitário, as pessoas vão sofrer muito também. Então, os extremos aqui são ruins. E aí ele usa uma expressão, na verdade ele cria aqui uma série de situações, ele aponta essas situações e ele faz um jogo com as palavras Leviatã, né, se referindo ao Hobbes e se referindo ao Estado como Leviatã. E aí ele vai dizer o seguinte: existem situações onde há um Leviatã ausente. Nesse Leviatã ausente, há uma opressão da sociedade sobre o indivíduo. Regras tradicionais muito poderosas com relação a casamento, com relação ao comportamento, com relação a grupos, a minorias, a questão das mulheres, enfim, há vários exemplos, mas ele diz o seguinte: se não tem o Leviatã, se nós temos um Leviatã ausente, se o Leviatã aqui, o Estado, não exerce a função dele,
a sociedade oprime o indivíduo. Tá? Então esse é o primeiro caso que ele cita. O outro caso, o segundo caso, é o Leviatã despótico, um Estado extremamente autoritário, poderoso, gigantesco, que oprime e massacra essas pessoas, inclusive prejudicando minorias, prejudicando grupos dentro desse Estado. Né? Ele vai citar casos extremos aqui, ele vai citar vários casos, inclusive ele procura sempre casos extremos para apontar como exemplo desse Leviatã despótico. Aí nós vamos para o terceiro caso que ele considera o ideal. Não é perfeito. Tá? Ele, nunca aqui, em nenhum momento, ele está dizendo essa sociedade perfeita, essa sociedade sem males, sem doenças, algo assim meio utópico. Não. Ele diz é o local, é o espaço adequado para o desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas possam viver livres, se desenvolver, se promover, se educar. Ele chama isso de Leviatã agrilhoado, um Leviatã amarrado. Ele existe, mas ele é amarrado, ele é contido. Né? Seria mais ou menos aí uma sociedade onde não houvesse um poder soberano que esmagasse os outros. Há uma divisão dos poderes nessa sociedade. Na verdade, ele caminha para apontar a democracia como o melhor o melhor corredor estreito, ele advém das democracias. Tá? E aí ele cita lá no finalzinho da obra um quarto modelo que ele chama de Leviatã de papel. E ele apresenta, inclusive, a realidade latino-americana, é uma das que ele apresenta aqui para ilustrar esse Leviatã de papel. É um Leviatã, é um Estado que em alguns lugares, em alguns momentos, ele é muito poderoso, ele é muito poderoso em algumas instâncias, em alguns lugares. Ele ruge muito alto, mas quando ele sai da capital, por exemplo, ele não consegue exercer o seu papel direito. Ele é muito poderoso para transferir renda de grupos para uma elite, para certas pessoas, para certos setores, para certos apadrinhados, mas ele não consegue exercer seu papel fora de alguns locais, de alguns espaços geográficos. Né? É o crime que toma conta, é a violência do narcotráfico. Esse Estado ele não consegue se impor e as pessoas sofrem em função disso. Outro detalhe que ele chama muita atenção é que é um Estado que não consegue construir estradas. Ele cita um exemplo da Colômbia, mas eu olho muito para o Brasil. Né? Eu moro no Sudeste, e a gente mora no Sudeste, a gente é muito privilegiado com muita infraestrutura, embora que deixe a desejar ainda, mas a gente tem muita infraestrutura aqui, a gente tem outros problemas, mas a gente tem muita infraestrutura comparado com outras regiões do país. Né? Mas é um Estado que não consegue fazer estradas, e ele chama muita atenção para isso. Ele considera estradas unindo regiões como parte muito importante de uma realidade, de um país, para que haja uma identidade, para que as pessoas possam transitar possam trocar mercadorias, para que as pessoas possam se envolver, para que as pessoas possam se sentir membros de um mesmo espaço, de um mesmo local. Então ele acha isso muito importante. Né? Então vamos lá, ele fala aqui de 4, primeiro ele fala especificamente de 3 Leviatãs, que é o Leviatã ausente, o Leviatã despótico e o Leviatã agrilhoado, que seria o adequado para as pessoas viverem. Ele vai citar exemplo principalmente das democracias, principalmente, não exclusivamente, das democracias ocidentais. Não exclusivamente das democracias ocidentais, mas principalmente, onde há um corredor no meio da sociedade e do Estado para que as pessoas possam se desenvolver plenamente, com problemas, correto? Tem problemas, não há aqui, isso aqui não é uma obra messiânica, como, por exemplo, o marxismo, que acha que vai construir o Estado perfeito sem nenhum problema, sem males. Não, isso aqui é apontando a melhor possível. E no final da obra, só para concluir, ele cita o Leviatã de papel, principalmente apontando como exemplo os países latino-americanos, que o Estado tem uma ferocidade, uma brutalidade muito grande, mas muito restrita, enquanto algumas partes ficam abandonadas.
Bem, é isso. Eu recomendo esse livro porque eu acho que ele é de uma leitura fácil, acessível, caso vocês tenham interesse, caso vocês tenham tempo. Tem promoções na Amazon, que esse livro aparece com descontos muito bons, inclusive sendo da Intrínseca, dessa editora, é uma editora que tipicamente ela dá muitos descontos. Então acho que vale a pena vocês lerem. Eu acho que vale a pena vocês lerem porque introduz argumentos, dá repertório. Eu tenho lidado com muitos militantes ao longo da minha vida. Muitos militantes. Antigamente os militantes eram exclusivamente de esquerda e de uma esquerda bastante radical em alguns aspectos. Hoje já temos os dois tipos de militantes. Nós temos militantes de direita, direita radical, extrema direita, e nós temos militantes também de extrema esquerda, sobrando por aí. E uma coisa que me chama a atenção nos militantes é a falta de repertório. É a falta de repertório, sabe? É a mente fechada, é o fato de serem obtusos demais, de não terem leitura. Eles pegam fragmentos de informação dos gurus que eles seguem, das redes que eles transigem, que eles convivem, tá? Eles pegam esses fragmentos, transformam isso num mantra, numa palavra de ordem, e ficam repetindo isso várias vezes, mais ou menos como as ovelhas que ficam balindo na obra do Orwell chamado Revolução dos Bichos. Eles ficam balindo, repetindo essas palavras de ordem sem leitura. E eu vejo isso de uma forma muito negativa. Então, assim, eu acredito que nós precisamos ler para aumentar nosso repertório e confrontar os nossos argumentos, a nossa visão de mundo. Eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante, porque, assim, como eu disse para vocês, eu lido com os dois tipos de militantes, inclusive em grupos de WhatsApp, por questão de amizade, por questão de família, por questão de uma série de coisas. E o que me chama a atenção no militante é a falta de leitura. Eu não acho que ninguém é obrigado a ler. Não acho que ninguém é obrigado a ler, ninguém tem que ler, ninguém é melhor do que ninguém pelo fato de ler. Não, jamais vou pensar isso. Mas eu vejo, assim, certas figuras tão convictas, tão certos, tão cheias de razão, mas com um repertório muito pobre, apenas repetindo mantras, de uma forma, inclusive, chata, aborrecida. Então, assim, eu recomendo a leitura para que a gente possa diminuir a nossa pobreza mental. Eu acho que, pelo menos para aumentar, mesmo que você continue sendo um militante, mesmo que você continue sendo um chato militante, né, para aqueles que... eu não estou falando para as pessoas que assistem esse vídeo nesse momento aqui, mas assim, aquele que é militante e quer militar, que se instrua para poder ter um argumento um pouco melhor, porque a pobreza de argumentos é algo que é aborrecida, enfadonha. Outra coisa é o seguinte, gente, eu coloquei a obra é isso, eu recomendo que vocês leiam. Só para fechar, ele faz uma comparação aqui com uma rainha vermelha de Alice, da história de Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela corre, compete com a rainha vermelha, mas ela corre e o terreno também corre, se movimenta. Ele vai fazer essa comparação aqui entre a sociedade e o Estado. Há um dinamismo entre sociedade e Estado, eles estão sempre se movimentando para aumentar e ocupar mais espaço, mas é importante que se mantenha esse equilíbrio. E aí ele cita a Rainha Vermelha. Ele cita a Rainha Vermelha, que ela corre com Alice, mas o chão também corre. Ele faz essa comparação literária aqui. Gostei dessa comparação, achei que enriqueceu bastante o que ele queria falar. Bem, é isso. Agora, só para finalizar, tem um pacotinho de café ali de 500 gramas. A gente tem uma pequena produção de café, muito pequenininha, mas agora eu estou apostando em torrefação, torrar e moer o café. Então, assim, a gente tem um café meio personalizado. Não é gourmet, não. Às vezes as pessoas até colocam gourmet, mas é só para aumentar um pouquinho o preço. Mas a gente está apostando aqui, minha família, está apostando em fazer um cafezinho personalizado para ver se a gente consegue obter um precinho um pouco melhor. Está lá do lado do livro 1898, que é um livro do meu time de coração, e do livro Pequeno Mundo Antigo, da Carambaia, lá, um livro super esgotado, tá vendo? Lá não está escrito o título, mas aquele livro é o Pequeno Mundo Antigo, da editora Carambaia. Está do ladinho lá, um pacotinho de café. Só para mostrar para vocês e dar, assim, uma amostra daqui
no meu dia a dia, da minha rotina. Falou? Um abraço a todos, espero que vocês continuem lendo, espero que vocês se divirtam lendo e que vocês possam ser pessoas simpáticas e agradáveis ao discutirem as ideias de vocês sem radicalismo e sem serem obtusos, porque eu sei que vocês não são. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.